Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo de planejamento e treinamento no voleibol. Esse módulo se refere à categoria de iniciantes. Portanto, quando eu me refiro à categoria iniciantes, eu estou me referindo ao planejamento e treinamento para atletas na faixa de 9 a 14 anos de idade. Meu nome é Júlio Passini Neto e você pode assistir a esse módulo de treinamento e aos demais módulos de treinamento em voleibol no blog prepvôlei.wixsite.com. A metodologia proposta para planejamento de iniciantes deste vídeo, ela tem como base 3 fontes de informações. A primeira delas, o livro Ensinando Voleibol, do professor João Crisóstomo, juntamente com Luciana Bojiquian. A segunda fonte é o livro Introdução ao Ensino do Voleibol, dos autores Vanderlei Marque e Elisa Caron. E a terceira fonte é a metodologia de ensino do mini voleibol, que foi inicialmente desenvolvida pela Federação Internacional de Voleibol e adaptada no Brasil pelo Instituto Compartilhar. Agora, com base nessas 3 fontes de informações e na minha experiência na observação da formação de atletas iniciantes de voleibol, eu apresentarei uma metodologia de planejamento na seguinte sequência de ensino. Primeiro abordaremos as características do voleibol, em seguida as habilidades motoras requeridas no voleibol, terceiro, como é que ocorre o desenvolvimento dos atletas iniciantes, quarto, a metodologia de ensino propriamente dito, quinto, como planejar e programar os treinamentos de voleibol. Agora iniciaremos a ver as características do voleibol. É muito importante que o treinador de voleibol conheça as características da modalidade para poder adotar os procedimentos metodológicos corretos nesse processo de ensino do jogo de voleibol. O jogo de voleibol ele se caracteriza primeiramente pela rápida velocidade em que as ações acontecem, sendo que no masculino a duração média dos pontos ocorre de 4 a 6 segundos, enquanto que no feminino essa média sobe um pouco para 7 a 9 segundos, mas com certeza é um esporte muito rápido. Essa condição de rapidez das ações que acontecem no jogo de voleibol requer do atleta, além de uma movimentação rápida, uma rápida tomada de decisão. Na entrada de rede, vem roçar, amortece no bloqueio, contra-ataque brasileiro. É para aproveitar agora Douglas Souza. Mergulhou para salvar o Brizar. Levantamento do Chinenies. Roçar ataca a defesa do Wallace. Thales é quem levanta. Com você o Wallace. Bate no bloqueio, Bruno cobre. Quem vai fazer o levantamento é o Lipe. Para Douglas Souza, entra quente para cima do bloqueio. Cobertura do Ingapet lá no fundo. Vem Boyer na saída de rede. Defesa espalmada do Thales, é lindo rally. Vem o Wallace. Na diagonal. Além desta rápida tomada de decisão necessária, também é necessária uma consciência tática em relação ao jogo e principalmente uma exigência técnica muito grande, considerando que um erro de execução técnico de um jogador representa ponto para o adversário. Para cima do Termos, Van Garten com passe na mão, defesa do Thales, impressionante, olha a vontade do grupo. Cobriu, Busco levanta para Mihailov, de novo largou, chegou o William, espetacular, vai você de novo, Wallace, tem bloqueio, Mike, vai voltar de graça, é jogaço de vôlei, Vernon lá no fundo, Busco, Mihailov, bater palma quando eu fiz aqui pro Mike, acreditou até. Devido a essa transição rápida entre as situações e a impossibilidade de segurar a bola, as habilidades requeridas no voleibol são classificadas como habilidades abertas, que são habilidades requeridas em um ambiente em constante mudança. Solta o braço, Douglas segurou bem a recepção, é pra ele, Douglas Souza, explode a bola no Ingapet, ele apoiou pra pegar a bola, isso não pode pela regra, ele apoiou pro pé pra pegar a bola. E o Bruno joga de segunda, não cai, emenda de quatro pra Boyer, toca no bloqueio, Thales cobre, vão botar no chão Brasil, Wallace! Vamos na rede, Isaac, bola, deu uma penteada na bola, jogada espetacular pelo meio, vai tentar buscar o Brasil, que levantamento do Bruno, sensacional! O Bruno de manchete, uma bola que veio cheia de giro, simplesmente de frente, a bola
Por isso o voleibol difere bastante de outros esportes que apresentam habilidades fechadas, como por exemplo o futebol. Tá? Vocês verão nesse vídeo desse jogo do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Brasil e Bolívia, tá? Como o ambiente é mais estável e previsível no futebol e o atleta pode determinar quando iniciar uma ação e quando terminar essa ação. O Acunha 16 e o Flores 21 já está no campo pela seleção boliviana na vaga do Adili, camisa 9. O Flores atacante, né? Jogador do Tauí. E o Acunha que está entrando é jogador do Santos. Mais um jogador que atua aqui no futebol brasileiro, assim como o Banigas, camisa 10, atua pelo Palmeiras, e o zagueiro Zabala. Agora, finalizando essas características do voleibol, nós podemos dizer que o voleibol, as atividades são abertas, e o atleta precisa estar em constante adaptação de postura, de posicionamento, de padrão de movimento para responder às alterações do ambiente, porque ele não tem o controle da ação. Já nas habilidades fechadas, como no futebol que nós vimos há pouco, o atleta tem domínio do início da ação. Então, por exemplo, no voleibol, quando a bola chega para o jogador, ele deve reagir imediatamente com um passe, uma defesa ou um ataque, enquanto no futebol o jogador pode dominar a bola e decidir a melhor ação a ser tomada. No voleibol, somente o momento do saque pode ser classificado como habilidade fechada, em que o jogador tem o controle da bola, sendo que em todos os outros momentos o voleibol é composto por habilidades abertas. E o professor deve planejar os exercícios que proporcionem essa necessidade de adaptação. Agora abordaremos as habilidades motoras requeridas. Como todos os esportes, no voleibol também existem técnicas específicas para as principais tarefas, como atacar, defender, obedecendo, claro, às exigências pelas regras. Os fundamentos básicos mais utilizados e que deverão ser treinados nas formas mais simples de execução para os iniciantes, eles são os seguintes. A primeira das habilidades motoras é a posição de expectativa básica em movimentação. Tá? Ela é necessária para uma rápida intervenção. Tá? É importante a gente observar que deve haver um afastamento lateral de pernas, aproximadamente na largura dos ombros, que as pernas estejam semiflexionadas e uma ligeiramente à frente da outra. Tá? Os braços devem estar semiflexionados e os cotovelos com afastamento lateral um pouco superior à largura dos ombros e um pouco à frente da linha anterior do tronco. Isso vai permitir a execução tanto da manchete quanto do toque de bola por cima. Dentre os erros mais comuns que devem ser corrigidos estão não flexionar as pernas e sim o tronco, posicionar os braços bem atrás ou à frente ou muito abertos, iniciar os deslocamentos com a perna errada e não coordenar as passadas. Segunda habilidade é o toque por cima, que é usada normalmente pelo levantador, mas também pode ser usada e é usada pelos outros jogadores. Sendo que partindo da posição de expectativa, os braços estarão semiflexionados, de modo a posicionar os cotovelos um pouco acima da altura dos ombros, lateralmente em relação ao tronco. As mãos devem estar com os dedos quase que totalmente estendidos, mas de uma forma arredondada, como se fosse uma concha, para melhor acomodar a curvatura da bola. Os dedos polegares e indicadores formarão a figura aproximada de um triângulo. Quando for dado toque na bola, todo o corpo participa. O contato será sutil, com a parte interna dos dedos e uma pequena flexão dos punhos. Os braços e as pernas deverão se estender para provocar uma transferência de peso do corpo sobre a perna de trás para a frente. No término do movimento, o corpo estará todo estendido. Dentre os erros mais comuns que devem ser evitados estão não coordenar os movimentos de braços e pernas, o posicionamento incorreto das mãos, o posicionamento incorreto dos cotovelos e a falta de força para enviar a bola. A terceira habilidade motora requerida é a manchete, que é o fundamento mais usado para a recepção de saques e para a defesa de cortadas. Partindo da posição de expectativa, os braços estarão estendidos e unidos à frente do corpo. Os dedos unidos de uma mão devem estar sobrepostos ao da outra, de forma que os polegares unidos possam se tocar paralelamente. As pernas se estenderão, o peso do corpo é transferido para a perna da frente e os braços permanecem sem movimento.
com a musculatura enrijecida. O impacto da bola se dá no antebraço e isso será facilitado se os punhos estiverem estendidos em direção ao solo. Dentre os erros mais comuns estão flexionar os braços, não flexionar as pernas, tocar as mãos na bola e flexionar o tronco e não os joelhos. A quarta habilidade motora requerida no jogo de iniciantes é o saque por baixo, tá? Onde em pé o aluno deverá se posicionar com o tronco ligeiramente inclinado para frente, com as pernas afastadas uma mais à frente do que a outra, e a perna contrária do braço que irá sacar, ela deve estar à frente. Portanto, que o peso do corpo caia mais sobre a perna de trás. Tá? O braço que vai sacar, ou seja, que vai golpear a bola, deve estar estendido para trás. A bola deve ser lançada para cima no momento do saque, à frente do corpo, a uma altura de mais ou menos uns 30 centímetros, e será golpeada com o braço contrário daquele que a lançou. A bola pode ser lançada em contato com o punho, né? Ou seja, o saque pode ser feito em contato com o punho, mas preferencialmente deve ser feito com as palmas das mãos, o que vai proporcionar uma melhor precisão no saque. Ao término do movimento, deve haver uma transferência do peso do corpo para a perna da frente, o que vai ajudar, né, o sacador a entrar na quadra de jogo. Dentre os erros mais comuns que devem ser evitados está lançar a bola com imprecisão ao ser sacada, flexionar o braço no momento do saque, não utilizar o trabalho de pernas para sacar e não lançar o braço à frente como deveria ser feito. A quinta habilidade motora requerida é o saque por cima, que é um saque mais eficiente do que o saque por baixo, que dá uma maior velocidade na bola, portanto uma maior dificuldade de recepção do saque. Ele também é chamado de saque tipo tênis, e a sua aprendizagem facilita muito a introdução do próximo habilidade motora que nós veremos, que é o ataque, ou a cortada, né? A posição inicial desse saque é semelhante ao saque por baixo, né? Onde o atleta deve segurar a bola com ambas as mãos, deve lançar a bola acima da cabeça e o braço que irá golpear a bola faz um movimento passando por cima da linha do ombro, posicionando-se de uma forma semiflexionada na sua máxima amplitude. Quando a bola descer a uma altura apropriada, ela será golpeada com o braço de ataque bem estendido à frente do corpo. Dentre os erros mais comuns que devem ser corrigidos estão lançar a bola com imprecisão para ser sacada, flexionar o braço, não utilizar o trabalho de pernas para sacar e não lançar o braço à frente como deveria. A sexta habilidade motora requerida é o ataque ou a cortada, que é o fundamento que finaliza a maioria das suas ações ofensivas, né? Que tem como objetivo enviar a bola para o lado adversário através de um forte golpe dado durante um salto. Para que os ataques sejam efetuados com precisão e potência, é necessária uma combinação de elementos que exige a coordenação de movimentação de pernas, movimento de braços, salto e noção de tempo de bola. Devido a essa complexidade dessa habilidade motora, o seu ensino é dividido em 3 fases. Primeiro, a passada. Segundo, a movimentação de braços e o salto. Terceiro, a coordenação da passada, o salto e a movimentação de braços para o ataque. Os erros mais comuns com relação ao ataque são basicamente não coordenar as passadas, não flexionar as pernas na preparação para a impulsão, tocar a rede após o ataque, ter dificuldade quanto ao tempo de bola e a falta de precisão no contato bola à mão. A sétima habilidade motora requerida é o bloqueio. Tá? E o bloqueio ele conta com 5 fases basicamente. A primeira delas a preparação, a segunda a impulsão, a terceira a elevação, o bloqueio propriamente dito e a queda após o bloqueio. Na preparação, o bloqueador ele se posiciona em semiflexão de joelhos, pés paralelos em afastamento lateral. Os braços estão semiflexionados com as mãos ao lado dos ombros e as palmas voltadas para frente.
Já na impulsão, o bloqueador salta, estendendo as pernas e contando com o auxílio dos braços que serão estendidos simultaneamente em direção à bola. Finalizando, durante a queda, ele deverá ser feita com equilíbrio, girando o corpo para o lado da direção da bola. Dentre os erros mais comuns da ação de bloqueio estão tocar na rede, projetando o corpo para frente, o posicionamento inadequado das mãos, afastadas ou unidas demais, né? E a dificuldade quanto ao tempo de bola. E como última habilidade motora requerida no treinamento de iniciantes, podemos considerar a defesa ou o passe. Tá? Porque defender um ataque do adversário é um misto de agilidade, posicionamento, personalidade também e treinamento, né, claro. Apesar do seu gesto técnico ser parecido com a manchete, a defesa pode ser realizada com a mão espalmada para cima da cabeça, chamada defesa alta, somente com o braço, tá? Ou usando mergulhos ou rolamentos. Dentre os erros mais comuns que nós observamos nas defesas ou passes, né, estão o erro de posicionamento, o erro da execução do fundamento, o medo que o atleta pode ter de receber um ataque forte, o medo da bola, efetivamente, ou ficar próximo de um outro jogador. Bom, se nós concluímos essa visão bem superficial dessas 8 habilidades motoras requeridas, né? E eu gostaria de fazer algumas considerações nesse momento. A primeira delas é que essa abordagem é bem superficial, que foi feita, né? Porque o objetivo desse módulo de planejamento não é abordar as técnicas de execução e o ensino dessas habilidades motoras, mas sim como fazer o seu planejamento. Tá? Caso vocês precisem realmente conhecer mais a fundo como ensinar essas técnicas especificamente, vocês podem entrar no blog pepvolley.site.com, onde existe um detalhamento maior sobre isso. Ou o que eu realmente sugiro que vocês façam é que vocês acessem o livro do João Crisóstomo, Ensinando Voleibol, no capítulo 6, onde ele aborda em detalhes o processo de aprendizagem dos fundamentos. Ou também o livro Introdução ao Ensino do Voleibol, de Vanderlei Mark, no capítulo 3, Ensino de Voleibol, Fundamentos Técnicos e Aplicação. Iniciando o terceiro capítulo, que refere-se ao desenvolvimento de atletas iniciantes, é muito importante realmente para fazer um planejamento que a gente entenda como acontece esse desenvolvimento dos atletas nessa fase de idade que eles se encontram. Tá? E também que o professor ele deve ter em mente que na execução desse planejamento e treinamento dos iniciantes, que a obtenção de altos níveis de rendimento vai depender de algumas etapas que vão demandar com certeza muitos anos de treinamento. Para esse desenvolvimento, nós podemos elencar 2 etapas. A primeira delas, a etapa da ampliação da base motora, que vai na faixa de idade de 6 até 10 a 12 anos de idade. Tá? E o principal foco é o treinamento em várias modalidades. Normalmente isso acontece em escola de esportes. Tá? Eu considero que é importante que nessa fase o professor não tenha uma visão que ele deve buscar especialização em determinado esporte, mas a busca de uma ampliação da base motora da criança, procurando proporcionar nesses treinamentos as mais variadas oportunidades e treinamentos possíveis, utilizando diversas modalidades esportivas. Nessa fase deve ser realizado o treinamento em várias modalidades para depois sim especializar em uma determinada modalidade final. Já numa segunda fase, chamada especialização, que ocorre normalmente a partir dos 10 ou 12 anos de idade, o foco passa a ser sim a modalidade final. Tá? E o local normalmente são em clubes, tá? Podendo, claro, ainda acontecer em escolas de esportes, mas de forma geral são nos clubes que procuram realmente participar de torneios e tudo mais. Portanto, nos clubes acontece essa especialização, né? Onde já começa a haver a chamada divisão em categorias pré-mirim, mirim e infantil. Já no caso que nessa segunda etapa o objetivo seja a seleção de jovens atletas com potencial futuro para o voleibol de alto rendimento, eu considero que existem 3 aspectos importantes que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é a altura futura do jovem atleta. Né? Vocês vejam que esse é alguns gráficos de evolução nas últimas Olimpíadas, né?
da evolução da altura média da seleção brasileira. Tá? Você vê, no masculino, nós tivemos uma média de 2,07 metros na equipe titular, enquanto no feminino, 1,87 metros na equipe titular. Se nós vamos colocar dados mais atuais, né? Por exemplo, a seleção brasileira que está em Tóquio, né? Se nós avaliarmos todos os atletas, né? Nós temos no masculino uma média da altura de 1,98, tá? Onde vocês veem apenas, por exemplo, o líbero, o Thales, com 1,87, ou seja, abaixo de 90. E o Bruninho, então, também um levantador, tá? O Fernando Gil, que é o cachopa, né, com 1,85. Já no feminino, tá? A situação também de altura é muito relevante. Vocês vejam uma média de altura de 1,84, onde apenas a líbero, a Camila Bright, tem 1,68, né? E as demais, a segunda mais baixa é a macrista, a levantadora, com 1,78. Portanto, mostrando realmente uma média de altura de 1,84. E mostrando como é importante o critério de altura na seleção de potencial futuro de atletas. E a projeção dessa altura futura, que é muito importante, não é tão simples de ser feita, né? E alguns aspectos devem ser considerados nessa projeção de altura. O primeiro deles é com relação ao nível de maturação. Tá? Ou seja, o nível de maturação de um jovem iniciante pode influenciar a sua altura futura. Ou seja, por exemplo, comparando dois jovens de 13 anos, não necessariamente o mais alto hoje será o mais alto no futuro. Devemos levar em consideração realmente o nível de maturação do jovem. Para os homens, a formação dos pelos pubianos é um indicador visual do nível de maturação. Já para as mulheres, a menarca é um indicador também importante. Em ambos os casos, o estirão de crescimento ele ocorre após esse processo de maturação. Portanto, esses aspectos devem ser considerados nessa avaliação de altura. Outro aspecto importante na projeção de altura é a chamada distribuição antropométrica. Basicamente, ela procura demonstrar o perfil do atleta. Por exemplo, um perfil mais longilíneo, com braços e pernas proporcionalmente mais longos em relação à sua altura total, tem uma tendência maior de crescimento futuro. Outro aspecto simples de ser avaliado, mas importante, é o aspecto genético, né? Ou seja, normalmente quando os pais e os avós são altos, existe uma grande chance realmente do atleta ser alto na fase adulta. E é importante que, além dessas análises indicativas, também existem métodos muito mais precisos, como a radiografia das mãos e punhos, que indicam o potencial de continuidade do crescimento, pois o crescimento praticamente termina com o fechamento da cartilagem de conjunção dos ossos. Ou seja, quando as zonas cartilaginosas desaparecem, considera-se que as epífises estão fechadas, não havendo mais crescimento dos ossos possível. Tá? Portanto, é muito importante levar em conta a avaliação da idade biológica, não apenas a cronológica, né? Correndo-se o risco de selecionar apenas crianças precoces, ou seja, crianças que atingiram a estatura máxima antes das outras, mas em compensação já atingiram o seu potencial crescimento. O segundo aspecto importante no processo de seleção é a aptidão física do jovem, pois de nada vale o indivíduo apresentar um ótimo biotipo, né, mas com aptidão física inadequada. Portanto, essa aptidão é um quesito fundamental a ser avaliado. É importante saber se a criança tem reais potencialidades para o desenvolvimento das capacidades motoras essenciais para a prática do voleibol. Por exemplo, por mais que ele treine um indivíduo que não tenha potencial para desenvolver força explosiva dos membros inferiores, jamais saltará o suficiente para ser um atacante de alto nível. Tá? Com relação às capacidades motoras condicionantes, tá? Elas devem ser avaliadas. Tá? E essa forma de avaliação ela deve garantir a verificação da força, velocidade, resistência e velocidade de reação. O terceiro aspecto importante são as capacidades coordenativas, como equilíbrio, ritmo e coordenação de modo geral. Portanto, essas são fundamentais para a prática do voleibol e também devem ser aferidas. E no final, nós temos um dilema, né?
quanto à seleção de curto prazo, ou seja, os atletas mais precoces de desenvolvimento, contra aqueles que têm um desenvolvimento mais de longo prazo, mas que têm um potencial futuro. Tá? Então é importante a gente ressaltar que essa aprendizagem das habilidades no voleibol com crianças longilíneas ou tardias na maturação, normalmente leva um tempo maior para dar retorno em forma de resultados competitivos. Elas são em média mais descoordenadas, menos potentes e menos ágeis e por isso vão requerer um planejamento bem estruturado e de longo prazo. Raramente você vai ver uma equipe campeã mirim composta por crianças com perfil de maturação tardia. Normalmente elas são compostas por crianças que desenvolvem precocemente fortes, né? Mas que mais tarde até abandonam o esporte para dar lugar àquelas tardias, que na maioria das vezes passam por ter um rendimento final até superior. Portanto, a mensagem final que eu gostaria de deixar sobre o desenvolvimento de atletas iniciantes é que se os objetivos quanto ao grupo são de atingir um alto nível de esporte, o trabalho deve fugir da especialização precoce, desenvolvendo ao máximo as capacidades coordenativas, o que assim vai facilitar o processo de aprendizagem das habilidades motoras e vai respeitar os estágios de desenvolvimento e vai despertar o gosto e o interesse pela prática do voleibol. Agora nós vamos iniciar a abordagem sobre a metodologia de ensino do voleibol. Eu sugiro a abordagem de 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles é a evolução da complexidade de treinamento de uma forma progressiva. Tá? A segunda base é que deve haver uma progressão da área física de treinamento conforme vai acontecendo a evolução dos atletas. E o terceiro ponto é que as etapas de aprendizagem do treinamento devem ser sempre aplicadas à dinâmica do jogo. Então, iniciando pelo primeiro aspecto da metodologia de ensino, que é essa evolução da complexidade dos treinamentos de forma progressiva. Né? Portanto, a organização dos conteúdos e atividades propostas pelo professor, ela deve obedecer uma evolução no grau de dificuldade, partindo de situações simples para situações mais complexas, com aumento desse grau de dificuldade. Né? Esses conteúdos de treinamento podem estar relacionados à execução de somente um fundamento, né? Ou com a combinação entre mais de um fundamento, aumentando assim a dificuldade das atividades. Né? A evolução dessa complexidade também passa pelo formato dos jogos propostos pelo professor. Para os alunos iniciantes, deve ser criadas formas simplificadas, executando somente um fundamento, até que as habilidades técnicas permitam o avanço para outros formatos mais elaborados, até chegar no formato oficial de jogo. Dessa forma, nós devemos começar ensinando um único fundamento. Tá? E a sequência de aprendizagem que eu proponho é iniciar-se pelo fundamento do toque, né? Que por ser derivado da habilidade motora de receber e lançar, representa uma familiaridade um pouco maior para os alunos iniciantes. Em seguida, ensina-se a manchete, que é derivada da habilidade motora de rebater. E na sequência, ensina-se o saque por baixo. Na sequência, nós podemos progredir para uma combinação de mais de um fundamento. Por exemplo, combinando 2 fundamentos como o toque e a manchete. Né? A partir do domínio desses 3 fundamentos, já é possível evoluir para ações parciais de jogo, já que o início de um rally se faz por meio do saque, seguido de uma recepção feita por toque ou manchete, e um levantamento preferencialmente é feito pelo toque, sendo que o ataque também pode ser realizado com toque. Apesar do domínio do gesto técnico ser importante, né, no voleibol, como é uma modalidade que nós vimos de habilidades abertas, né, nós devemos propor jogos que estimulem o aluno a aprender as técnicas com movimentação de jogo. Né. Em razão disso, mesmo nas primeiras aulas, é possível propor jogos 1 contra 1, em que seja necessário somente realizar 3 toques ou um passo anterior, segurar a bola e progressivamente lançá-la para o outro lado mediante um toque. Ainda nesse contexto, não podemos esquecer da dinâmica do jogo do voleibol e a preocupação com a integração dos fundamentos técnicos. Por isso, a aprendizagem desses fundamentos deve caminhar lado a lado com a aplicação tática realmente das situações de jogo que nós podemos criar, por exemplo, num sistema de movimentação de 3 contra 3. Desta forma, os alunos devem ser estimulados a pensar sobre as diferentes situações e sobre as decisões que devem tomar durante um jogo.
Tá? A combinação de treinamento das capacidades técnicas e uma boa leitura tática são tarefas árduas do professor, porque exigem automatização de fundamentos e, ao mesmo tempo, uma boa análise e antecipação dessas situações táticas. O segundo aspecto dessa metodologia de ensino refere-se a procurar adequar a área de treinamento conforme a evolução dos atletas. Tá? E para facilitar essa evolução, dessa complexidade e aplicação da dinâmica de jogo, nós devemos implementar mudanças na estrutura física do treinamento, adequando para a idade dos atletas e alunos. Né? Devemos planejar 3 alterações no padrão convencional do voleibol. A primeira delas é a diminuição do tamanho da quadra, tá? Que facilita muito a aprendizagem e execução dos fundamentos técnicos e táticos de voleibol, trabalhar em tamanhos de quadra menores para atletas mais jovens. Porque aprender numa quadra oficial dificulta a execução correta dos fundamentos técnicos, porque exige uma aplicação de força, o uso de alavancas de joelho excessivas, né? Que pode ser feita de forma errada, somente para fazer a bola percorrer uma grande distância. E além disso, crianças de até 12 anos ainda não apresentam a maturação física suficiente para jogar em uma quadra tamanho oficial. Portanto, reduzir a largura e o comprimento da quadra estimula o acerto do aluno, facilitando a realização das atividades propostas. A segunda adequação seria, logicamente, a redução do número de jogadores, né? Porque o número menor de jogadores numa equipe estimula o contato maior com a bola e dessa forma o aluno pratica mais e consequentemente tem um aprendizado mais rápido, né? Por exemplo, se você fizer um jogo oficial, né, 6 contra 6, dando um exemplo, se você tocar na bola por 30 vezes, um jogo 3 contra 3, né, com menos atletas na quadra, deve trocar o dobro, e se num jogo 2 contra 2, você pode até triplicar esse valor para 90 toques, tá? Portanto, realmente reduzir o número de atletas em quadra facilita muito esse aprendizado. A terceira adaptação seria o ajuste da altura da rede de acordo com o objetivo da aula. E nós estamos falando aqui somente da altura da rede oficial, né? Porque nós sabemos que as alturas de redes oficiais realmente elas são menores para iniciantes. Por exemplo, masculino iniciante é 2,20 enquanto um adulto é 2,43. Mas nós estamos falando de uma coisa um pouco diferente. Nós estamos falando de procurar ajustar a altura da rede em função da velocidade que a gente quer no jogo. Tá? Por exemplo, se nós aumentarmos a altura da rede, nós teremos uma menor velocidade de jogo, nós teremos parábolas maiores nos levantamentos. Tá? Então, para alguns fundamentos como toque e tudo mais, isso ajuda bastante. Se nós, ao invés disso, nós reduzirmos a altura da rede, isso vai facilitar, vai fazer com que o jogo seja mais rápido, facilitando, por exemplo, os ataques. Portanto, conhecer o nível dos alunos e o objetivo das aulas é um aspecto fundamental para ajustar a altura da rede e assim favorecer a aprendizagem dos alunos e o objetivo daquela aula. Tá? Portanto, recapitulando essa projeção, nós falamos sobre diminuição do tamanho da quadra, redução do número de jogadores e de ajuste da altura de rede, conforme o objetivo. Felizmente, essa combinação, né, de fatores, ela já foi desenvolvida, uma metodologia específica para isso, que é chamada de mini-voleibol. O mini-voleibol, ele utiliza esses conceitos, né, e foi apresentado em 1960 pela Federação Internacional de Voleibol. Aqui no Brasil, um excelente exemplo de aplicação do mini-voleibol para iniciantes é o Instituto Compartilhar. Esse instituto é uma organização não governamental que desenvolve projetos socioesportivos utilizando o voleibol como meio de agir na sua missão de desenvolvimento humano pelo esporte. Para que vocês tenham uma ideia da abrangência do Instituto Compartilhar, ele desenvolve projetos esportivos prioritariamente em escolas públicas, né, atendendo mais ou menos 3.600 crianças por ano em 42 núcleos esportivos nos estados de Minas, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E essa metodologia é aplicada, logicamente, a iniciantes, portanto, alunos ou atletas na faixa de idade entre 9 e 15 anos, que participam normalmente em aulas de voleibol, no chamado contraturno escolar, 2 vezes por semana.
Vamos entender mais profundamente como funciona o mini voleibol do Instituto Compartilhar. Ele é dividido por categoria, idades, tamanho de quadra, número de quadras por área e altura da rede. Então, existe a categoria mini 2x2, logicamente 2 atletas com 2 atletas, e se aplica às idades de 9 e 10 anos. O tamanho da quadra é de 3,5 de largura por 7 metros de comprimento, e normalmente se utiliza 3 ou 4 quadras devido ao tamanho. A altura da rede pode variar de 1,80 a 2 metros, dependendo do objetivo da aula. Da mesma forma, nós temos o mini 3x3, onde o tamanho da quadra já aumenta, e também a altura da rede aumenta, então, logicamente, as idades aumentam. Da mesma forma, a evolução para mini 4x4, onde você vê um comprimento bem maior do que a largura, e a altura de rede aumentando também. E, finalmente, evolui para a categoria de vôlei 6 contra 6 no tamanho oficial de quadra e alturas próximas dos oficiais de quadra. Conforme nós falamos, é importante observar que a altura da rede varia de acordo com a altura dos alunos e o trabalho a ser realizado, o objetivo da aula. Observem como a relação de tamanho de quadra, largura e comprimento é importante para cada categoria em função do desenvolvimento da mesma. Por exemplo, se vocês compararem as larguras, um pequeno aumento na largura, ou seja, 1 metro a mais na largura, mas por outro lado nós temos 5 metros de aumento de comprimento. Isso se deve por quê? Porque o mini 3x3 ele não segue essa proporção porque ele requer mais deslocamentos para frente e para trás. Então a área tem que ser maior. E também, principalmente, porque é no momento que você começa a aprender a cortada, o ataque. Ou seja, você necessita de uma quadra mais longa para poder atacar. E, portanto, essas adequações de quadra são fundamentais para ter um bom desenvolvimento dos atletas jovens, nas faixas de idade mais jovens. Agora vamos aprender um pouquinho mais sobre essa metodologia do mini voleibol. Ela divide esse aprendizado em 2 aspectos. Primeiro, o aprendizado dos fundamentos técnicos, que são os movimentos básicos, e depois o aprendizado dos fundamentos de jogo, que são a aplicação de fundamentos em situação de jogo. Agora vamos procurar entender como são ensinados esses fundamentos técnicos, esses movimentos básicos, que têm uma relação direta entre categoria e idade. Então, no mini 2x2 se aprendem realmente as habilidades motoras, a iniciação do toque, a iniciação da manchete, o saque por baixo e a largada. E conforme você vai evoluindo, você vai adquirindo novos fundamentos aprendendo. Por exemplo, a precisão do toque, da manchete, a cortada já no 3 contra 3, o bloqueio no 3 contra 3, a defesa. Até que no vôlei 6 contra 6, você passa a sacar por cima. E também passa a ter as defesas com rolamento ou com queda. Já com relação aos fundamentos de jogo, que são a aplicação em situação de jogo, vocês também observam uma evolução. Por exemplo, mini 2x2 já é possível fazer algum tipo de jogo, juntando toque, manchete, levantamento de manchete, ataque e defesa. E isso vai evoluindo realmente, conforme nós vimos, até que no sistema de vôlei 6x6, você passa a efetuar praticamente todos os fundamentos do jogo aplicados à situação de jogo. Observe também que já a partir do sistema mini 3x3 já existe uma grande preocupação com o sistema de jogo, com a parte tática, ou seja, variando a posição do levantador. Portanto, essa combinação de fundamentos de jogo, a situação de jogo, passam a ser mais exploradas a partir dessas categorias. Da mesma forma que as dimensões são alteradas e que o número de atletas são alterados no mini voleibol, também as regras são diferentes. Portanto, no mini 2x2 o saque é por baixo, é proibido tocar na rede, não há bloqueio. No 3x3 continua saque por baixo e já começa a haver o respeito ao rodízio, a parte tática, e os bloqueios simples já são permitidos. 4x4, o ataque pode ser realizado somente pela entrada e saída de rede, bloqueios simples são possíveis, recepção e defesa são realizadas com 3 jogadores, o saque continua por baixo e o jogador que saca vai para o meio da quadra e assume uma função defensiva. A partir do vôlei 6x6, passa-se a adotar as regras oficiais do voleibol.
E assim nós concluímos o segundo aspecto da metodologia de ensino, que é a progressão da área de treinamento. E sem dúvida o mini voleibol é uma excelente ferramenta para se trabalhar realmente com atletas iniciantes. Então, caso você não utilize essa ferramenta, você professor, né, eu sugiro que você analise com bastante carinho, porque é algo que está bastante maduro hoje, com metodologias bem definidas, com regras bem definidas. Então, portanto, uma boa oportunidade de utilização para os jovens iniciantes. Agora, dando prosseguimento à metodologia de ensino, né, nós já vimos dois aspectos fundamentais dessa metodologia, dos três que eu considero necessários. O primeiro deles, nós vimos que os treinamentos têm que ser passados de uma forma progressiva em função da sua complexidade. Segundo, nós vimos também que é muito importante que a área de treinamento seja adequada, né, aos atletas, porque haja também uma evolução progressiva dos mesmos, né? E agora nós vamos ver o terceiro aspecto, referente à aprendizagem em si. A forma que nós devemos realmente ensinar os atletas os treinamentos, de forma que esses treinamentos sejam aplicados à dinâmica de jogo. Uma metodologia que consiga ensinar os fundamentos do voleibol aplicados à dinâmica de jogo, ela deve conter, na minha visão, as seguintes etapas para cada uma dessas habilidades motoras do voleibol. Primeiro, deve haver uma apresentação da habilidade motora, ou seja, mostrar realmente para o aluno ou para o atleta como é a forma correta de se realizar essa habilidade. O segundo passo seria definir uma sequência pedagógica para que o aluno consiga, ao final da mesma, estar fazendo essa atividade com sucesso. Terceiro, deve abordar exercícios educativos ou formativos, né? Exercícios que facilitem essa progressão, né? Quarto, uma automatização dos exercícios, de forma que ele consiga executar essas habilidades de uma forma automatizada, de uma forma natural. Tá? E, finalmente, uma metodologia que consiga aplicar esse fundamento aprendido à mecânica do voleibol, ou seja, a situação de jogo efetivamente. A primeira etapa de aprendizagem passa pela apresentação da habilidade motora em si, né? Onde o professor deve demonstrar o fundamento, a técnica de execução e qual a sua utilidade dentro do jogo. E principalmente por que é importante aprender a sua execução com perfeição sempre que possível. E tentar procurar enriquecer de alguma forma essa demonstração, ou através da demonstração prática, ou através, por exemplo, de imagens, de recortes, de como deve ser efetuado esse movimento. Esse é um bom exemplo de como nós podemos mostrar como deve ser a técnica de passe. A utilização de vídeos deve ser bastante utilizada também. É uma ferramenta bastante poderosa para transmitir a mensagem, por exemplo. Esse é um bom exemplo da técnica do passe, através de um vídeo da seleção brasileira feminina. E ao término dessa etapa de demonstração de fotos, de vídeos, o professor deve estimular os alunos a tentar realizar a atividade motora sem a bola, não para que eles cheguem ao aprendizado final, mas para que, por meio dessa sinergia provocada pela realização do movimento global, ele possa entender melhor o que está sendo ensinado. A segunda etapa de aprendizagem é chamada sequência pedagógica, ou seja, a sequência de ensino mais lógica de um determinado fundamento. Ela começa pela divisão da atividade em partes, ou seja, em fragmentos. Tá? E cada fragmento deve ser ensinado separadamente. Tá? Iniciando da parte inicial, a mais simples, né? E evoluindo. Tá? Uma vez aprendido um fragmento, você deve conectar um outro fragmento para prosseguir no ensino dessa habilidade motora. Até que você evolua, né, para a execução completa dessa habilidade motora. Tá? Essa lógica de quebra em fragmentos é como se fosse uma analogia com uma corrente. Tá? Dando o exemplo de uma atividade de voleibol, por exemplo,
uma sequência pedagógica simplificada para manchete, né, dividida em apenas 3 fragmentos. Tá? Primeiro, procure de pé, mantendo a postura correta, executar o movimento de braço e de perna sem a bola. Tá? Uma vez aprendido isso, passe para a segunda fase, né? Ou seja, com a bola 1 a 1, ou seja, com o parceiro segura a bola na altura do joelho para que o atleta realize a manchete. Uma vez dominado essa postura, esse movimento com a bola parada, vamos para um terceiro elo da corrente, ou seja, distante 3 metros um do outro, um atleta lança a bola para que o parceiro passe a devolver a bola de manchete. E assim você consegue realizar o movimento completo de manchete. Tá? E por que a analogia de uma corrente? Porque qualquer um desses fragmentos, se forem frágeis, ou seja, se não estiverem bem treinados, faz com que a corrente se rompa. Tá? Essa é a ideia da sequência pedagógica com uma analogia para a corrente. Uma observação importante sobre essa sequência pedagógica, que nesse caso era bastante simplificada, mas quando você procura ensinar um fundamento mais complexo, né, algumas vezes, nesse processo de aquisição de uma capacitação e a necessidade de dominar o passo anterior, esse processo pode tornar-se muito lento e às vezes até desalentador para aqueles que acertaram mais rapidamente e ficaram esperando pelos mais lentos, né? E para ver um ganho de tempo, nós sugerimos que cada fragmento do movimento seja aplicado de modo que o aluno repita um número pequeno de vezes, sem ter a necessidade de dominar completamente o processo, né? Ou seja, quando o grupo estiver realizando algo próximo do comportamento esperado, nós devemos passar a trabalhar o próximo estímulo e assim por diante. Uma vez que esteja concluída essa sequência pedagógica de ensino de uma habilidade motora, o que se tem é um grupo executando movimentos bem parecidos com o desejado, mas não de forma definitiva, já mecanizada, pois o número de repetições até esse momento foi muito pequeno, né? O que vai possibilitar que essas imperfeições sejam corrigidas antes da fixação por meio de exercícios apropriados, que constituirão uma próxima etapa do nosso processo pedagógico. A terceira etapa corresponde à introdução de exercícios educativos e exercícios formativos, quando forem necessários. Com base nos erros mais comuns das habilidades motoras que nós vimos no capítulo 2, né, caberá ao treinador estabelecer os exercícios educativos e os exercícios formativos para sua correção. Entenda-se por exercícios educativos, tá, os exercícios específicos que visam possibilitar as correções dos erros mais comuns, os quais surgem habitualmente ao término da aplicação de determinada sequência pedagógica. Já exercícios formativos são exercícios necessários devido à inadequada formação física do praticante em relação a essa capacidade motora requerida. Tá? Um exemplo prático desses exercícios educativos e formativos, bem simplificado, por exemplo, para os erros mais comuns de correção do toque. Então, o que é sugerido para isso? Educativos: controle de bola no paredão com uma distância curta, controle de bola no paredão com distância longa, toques 2 a 2 de frente para o parceiro. E formativos, que são a parte mais física, né? Ou seja, execução de toques com medicine ball de 1 kg com auxílio do parceiro, para procurar ver um ganho de força, porque nesse caso específico, o atleta não está realizando toque mais longo em função de uma falta da capacitação de força nesse momento. Dessa forma, a ideia é que ao término da sequência pedagógica de cada um dos fundamentos, o professor verifique os seus alunos e observe esses erros que ocorrem em média no grupo. Normalmente são média de 5 a 6 erros, são usualmente apresentados. Dessa forma, o professor deverá trabalhar o aprimoramento dessas técnicas através desses exercícios educativos e, em alguns casos, até formativos. A quarta etapa refere-se à automatização da habilidade motora. Uma habilidade motora, nós podemos dizer que ela está aprendida, efetivamente, quando ela está incorporada ao servomotor da pessoa. Tá? Por mais complexa que seja a estruturação mecânica do movimento, uma vez retida, ela passa a ser natural. E cabe ao professor escolher exercícios nos quais a repetição
possa ser executada de forma mais próxima possível do comportamento esperado. Também essa automatização da habilidade motora vai permitir ao aluno se concentrar não no mecanismo de execução dessa atividade, mas nas situações em que elas são executadas. Um exemplo simplificado de exercícios para obter essa automatização, por exemplo, são exercícios de automatização do toque, né? Por exemplo, exercícios de levantamento passe A para um alvo na posição 4, ou levantamentos passe B para um alvo na posição 2. E a quinta etapa de aprendizagem seria a aplicação desses fundamentos à mecânica do voleibol, ou seja, a situação mais próxima da condição de jogo. Essa aplicação ela não deve ser brusca, ela deve ser gradual, na verdade, de modo a tirar o aluno dessa imobilidade dos exercícios de automação, né, de automatização. E ela envolve a interpretação ou tomada de decisão sobre o uso dos movimentos necessários. Tá? O exemplo disso, por exemplo, seria exercício de toque com variações de passe. Por exemplo, variando a qualidade dos passes para uma decisão sobre qual tipo de levantamento deve ser efetuado. Agora vamos para a última fase do planejamento e programação de treinamentos, que é realmente o planejamento efetivo dos treinamentos. Tá? Importante que para chegar nessa fase de planejar e programar um treinamento, né, nós passamos pelo conhecimento mais profundo das características do voleibol, as habilidades motoras requeridas para um jovem atleta, para um atleta iniciante. Nós entendemos também as particularidades que têm esses atletas iniciantes na parte de maturação, de altura, né? E passamos por as metodologias possíveis de ensino, né? Agora sim, uma vez conhecido todos esses aspectos, é o momento de planejar efetivamente e programar esses treinamentos. Nós devemos considerar 3 aspectos na elaboração do planejamento e treinamento de um grupo. O primeiro deles é referente à definição de objetivos. Tá? Um grupo de atletas, tá, ele deve ter um objetivo a ser alcançado durante o ano ou durante o período. Tá? Esses objetivos devem ser estabelecidos pelo professor em conjunto com os atletas, que haja um comprometimento em todas as etapas necessárias para atingir essa meta. O segundo aspecto é que essa estratégia metodológica ela esteja alinhada com esses objetivos, ou seja, a forma como nós vamos alcançar esse objetivo deve estar alinhada com o objetivo principal. Ou seja, toda essa metodologia de ensino que nós discutimos deve estar alinhada com esse objetivo final. E o terceiro aspecto é a avaliação e correção dos caminhos caso sejam necessários. Tá? Sendo que para isso será preciso dividir o planejamento em unidades menores para que seja possível avaliar se os objetivos foram alcançados. Tá? A ideia é que nós façamos um planejamento de treinamento, nós implementemos, ou seja, nós desenvolvemos esses treinamentos e a partir do momento que eles vão sendo realizados, nós vamos checando, ou seja, vamos controlando se nós temos sucesso, se estamos seguindo aquilo que nós planejamos. Caso nós não estejamos seguindo, nós devemos agir, ou seja, corrigir os planos de treinamento para se atingir aquele objetivo que nós estabelecemos inicialmente. Esse processo é conhecido como sistema PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir. Ele é válido para qualquer tipo de planejamento, não apenas o planejamento esportivo ou de iniciantes de voleibol. E essa forma de planejar, efetivamente, ela se aplica não apenas a iniciantes do voleibol, mas também para atletas de alto rendimento. Tá? Por exemplo, apesar desse processo ser bastante lógico, né, eles precisam, no caso do alto rendimento, integrar uma série de fatores para obter resultados. Através da realização de um planejamento para a temporada, distribuindo sessões de treinamento dentro de períodos específicos, para que no momento da competição mais importante, a equipe alcance seu nível máximo de rendimento nos aspectos técnicos, físicos e táticos. Para o treinamento de iniciantes, para esse planejamento, existem alguns fatores muito importantes que devem ser considerados. O primeiro deles é o equilíbrio nos treinamentos. Para atletas até 13 anos,
a demanda de treinamento técnico é bem maior do que físico e tático, porque a fase inicial ainda em formação física, né? Então é importante que o atleta vá desenvolvendo a parte técnica primeiro, em detrimento da parte física e tática. A partir do momento que ele passa dos 14 anos, né, passa desse período de puberdade, na verdade inicia a puberdade, já passa a ver o equilíbrio maior entre os exercícios físicos, técnicos e táticos. Os iniciantes até 3 anos de idade, eles devem receber uma carga maior de treinamento técnico e posteriormente táticos, porque estão iniciando a aprendizagem de gestos técnicos e precisam dessas habilidades para desempenhar funções táticas com qualidade. Já acima dos 14 anos, o treinamento físico para o desenvolvimento de força começa a ocupar mais tempo. Tá? Porém, o treinamento tático, o uso de sistemas de jogo 4-2-5-1, deve ser a prioridade também. O segundo fator importante é o entendimento das diferenças de faixas etárias das equipes, que elas impactam muito o planejamento de treinamento. O período da puberdade e do estirão de crescimento, tá, é um período de mudanças, né? E apresenta influência direta no desempenho dos atletas. De uma temporada para outra, um atleta que tinha um excelente desempenho, tá, em todos os fundamentos, por exemplo, ele pode apresentar uma certa dificuldade de deslocamento, de equilíbrio, ou até dificuldade técnica nesse retorno, tá? Fazendo com que a ênfase no treinamento técnico possa ser necessária nesse período, tá? Para consolidar padrões de movimento que foram alterados devido a essa maturação biológica. Outro fator de planejamento importante, principalmente para alto rendimento, é a intensidade contra o volume de treinamento, mas que também para iniciantes também deve ser levado em conta. Tá? Essa relação entre intensidade e volume de treinamento, sendo que essa intensidade se refere ao quão cansativo o treinamento é fisicamente. Os treinamentos de intensidade na fase de iniciantes são os ataques e os saques em suspensão, apenas essas duas atividades. Já o volume se refere à duração em tempo ou número de repetições de um treinamento. Na periodização dos treinamentos, o volume e a intensidade são inversamente proporcionais. Portanto, quando um é elevado, o outro precisa ser reduzido. Uma vez entendidas as características das equipes e dos objetivos, né, será possível realizar o planejamento da temporada, a chamada periodização. Através dessa periodização dos treinamentos, é possível distribuir as sessões de treinamentos dentro de períodos específicos. Essa mecânica de periodização ela se aplica tanto para atletas iniciantes, né, que é o objetivo desse trabalho, como também para atletas de alto rendimento. Claro que os objetivos podem ser diferentes, e na verdade são diferentes. Para os atletas de alto rendimento, os objetivos é chegar em campeonatos chaves, né, principais, na melhor condição possível. Já para atletas iniciantes, esse objetivo vai depender muito da faixa etária, podendo ser também a disputa de alguns campeonatos, tá? No caso da faixa etária de 12 a 14 anos, e talvez seja para os mais novos, de 9 até 12 anos de idade, a aquisição de algumas habilidades motoras dentro de um ciclo, dentro de um período. O primeiro passo deve ser consultar o calendário de temporada da equipe, né? E a identificação do período onde nós queremos atingir nosso máximo rendimento. No caso de alto rendimento, seria a competição mais importante, como mencionei anteriormente. E no caso de atletas iniciantes, que ainda não disputam torneios, campeonatos, seria a data ou o período em que a gente quer adquirir uma determinada capacitação ou uma série de capacitações. Com base na definição dos objetivos da temporada e do tempo disponível para fazer esses treinamentos, ou seja, a quantidade de dias por semana e duração do treino disponíveis, é possível fazer o planejamento dos chamados ciclos de periodização. Estes ciclos se dividem basicamente em macrociclo, que é o planejamento completo da temporada, em mesociclo, que são planejamentos de períodos de 2 a 6 semanas, tá? Que deve estar alinhado com as fases de treinamento, até o nível de atividades semanais chamados microciclos. Essa ferramenta é muito usada no treinamento de alto rendimento, mas também deve ser com certeza adaptada para iniciantes.
No alto rendimento, o período de macrociclo é o planejamento completo da temporada, que abrange a fase de preparação, a fase de competição e a fase regenerativa. O mesociclo, por sua vez, são períodos de 2 a 6 semanas, onde são definidos objetivos e atividades de acordo com cada uma das fases, que pode ser preparação, competição e até regeneração. E os microciclos são os períodos curtos de treinamento, normalmente de uma semana, com objetivos específicos técnicos, táticos e físicos. Essa lógica, com certeza, pode e deve ser usada no planejamento também de iniciantes. Esses ciclos de periodização eles são realizados do fim, onde eu quero chegar, para o começo, onde eu estou hoje. Tá? A partir da determinação do objetivo principal da equipe, ou no caso de iniciantes, os objetivos em termos de aquisição de habilidades motoras, analisa-se esse tempo disponível, tá? E estabelece esses ciclos, esses mesociclos, tá? Através de divisões de fases, tá? Para então serem definidos os microciclos, ou seja, as atividades semanais que serão realizadas. A montagem dessa periodização é uma tarefa complexa, que exige do treinador um amplo conhecimento do voleibol, para poder alinhar todos os aspectos de desenvolvimento, levando em consideração o momento certo e a proporção certa. Uma vez definidos e comprometidos esses planejamentos de treinamento e também os conceitos de metodologia de ensino que nós vimos anteriormente, nós devemos efetuar uma programação diária de treinamentos estruturados, obedecendo uma sequência de treinamentos que contemple os seguintes aspectos principais. A primeira atividade diária deve ser o aquecimento. E ele preferencialmente pode ser feito por meio de atividades específicas já com bola. Tá? Exercícios de aquecimento específicos utilizando deslocamentos individuais variados também podem ser aplicados. Exercícios em duplas de lançamento e ataque para aquecimento em membros superiores são muito úteis para ganhar tempo no aprimoramento técnico durante o aquecimento, além dos exercícios de toque e manchete. A segunda fase da programação diária refere-se ao desenvolvimento técnico, que procura aprimorar as habilidades principais, como toque, manchete, cortada ou bloqueio. A terceira fase da programação diária de atividades é o desenvolvimento tático, né, onde ele procura criar uma compreensão da dinâmica do jogo e de suas funções, procura exercitar a tomada de decisão para situações de jogo e procura elaborar e executar exercícios que simulem essa situação de jogo. E a quarta fase da programação diária é o jogo, né? Que certamente esse é o momento mais esperado em qualquer aula, né? Tanto pelas crianças como pelos adultos, sendo que o jogo é a principal motivação das atividades físicas, e um momento de maior investimento e também o que faz com que as pessoas retornem para o próximo treino. Importante que esses jogos sejam simplificados, né, e semelhantes às situações de jogo no caso de iniciantes. E como última atividade, nos minutos finais do treino, né, o professor deve conversar com seus alunos. O objetivo do professor deve ser dar um retorno a respeito das atividades envolvidas, dos progressos e das necessidades, além de passar instruções para a próxima aula. Além de ser também um momento de escutar os alunos, aproximar as relações e saber qual a opinião deles sobre o que foi realizado. Para uma aula de 60 minutos, tá, a sugestão seria 10 minutos para aquecimento, 15 minutos para desenvolvimento técnico, 15 minutos para desenvolvimento tático, 15 minutos de jogo e 5 minutos para uma avaliação do treinamento. E assim nós fechamos o planejamento de treinamentos no voleibol voltado para os iniciantes. Lembrando que nós passamos pelas características do voleibol, pelas habilidades motoras requeridas do voleibol, pelo desenvolvimento dos atletas iniciantes, as particularidades dos mesmos, e pela metodologia de ensino sugerida para treinar atletas iniciantes. E, finalmente, o planejamento e a programação dos treinamentos voltado para atletas iniciantes. Agora eu gostaria de deixar uma mensagem final referente a este módulo de planejamento, que pode ser resumida nessa frase de Marion Welkman. Se uma criança não pode aprender da maneira que ensinamos, então devemos ensinar de uma outra maneira que ela aprenda.
Isso é muito simples, mas é muito importante realmente. Portanto, eu acho que cabe aos treinadores de voleibol, com seu conhecimento e com a sua experiência, buscarem a melhor forma de preparar nossos jovens atletas a se tornarem atletas e adultos mais completos no futuro, fazendo com certeza uma grande diferença na formação dos mesmos. Eu agradeço a atenção e gostaria de lembrar que vocês podem assistir a esse módulo de planejamento e aos demais módulos de treinamento em voleibol no blog prepvolley.wixsite.com.